Em junho de 2019, uma jovem universitária de 23 anos simplesmente desapareceu após retornar de um funeral. Mackenzie Lueck havia enviado uma última mensagem para sua mãe dizendo: "Cheguei, te amo, mamãe." E depois disso, o silêncio. O que começou como uma preocupação familiar rapidamente se transformou em uma investigação que revelaria segredos obscuros sobre relacionamentos online e um predador que planejava meticulosamente seus crimes. Mackenzie Lueck, uma jovem de 23 anos, nasceu e cresceu em El Segundo, uma cidade costeira da Califórnia. Era a segunda de 4 filhos de seus pais, sendo a única menina da família, o que a tornava especial no núcleo familiar. Estudante dedicada da Universidade de Utah em Salt Lake City, Mackenzie cursava cinesiologia e pré-enfermagem, com planos de seguir uma carreira na área da saúde, sonhando em se formar em maio de 2020. Sua paixão por esportes era evidente desde cedo. Na escola, participava do time de natação, jogava polo aquático e era presença constante nas arquibancadas dos jogos de futebol americano, torcendo fervorosamente. Na universidade, ela se engajou na fraternidade Alpha Chi Omega, onde precisava manter uma média acadêmica, GPA, de pelo menos 2,5 e se dedicar a atividades filantrópicas. Apesar da rotina corrida, Mackenzie ainda encontrava tempo para trabalhar em 2 empregos, um deles em uma empresa de testes biológicos. Ela vivia sozinha em uma pequena casa fora do campus, compartilhando o espaço com seus adorados animais de estimação, hedgehogs, porquinhos da Índia e seus gatos, incluindo Nova, para quem chegou a organizar uma festa de aniversário com bolo de ração e chapéus de festa, mostrando seu lado carinhoso e bem-humorado. Em meados de junho de 2019, Mackenzie enfrentou um momento de grande tristeza: a morte de sua avó, com quem tinha uma ligação muito próxima. Esse evento a levou a viajar para Los Angeles, onde participou do funeral, uma experiência emocionalmente pesada para ela. A jovem, conhecida por sua lealdade e por sempre cuidar dos outros, encontrou na família e nos amigos um apoio durante esse período difícil. Mas a perda deixou marcas profundas, especialmente por sua avó ser uma figura tão importante em sua vida. No dia 17 de junho de 2019, Mackenzie retornou a Salt Lake City, desembarcando no aeroporto internacional a 1h da madrugada. Por volta das 2h, ela enviou uma mensagem para sua mãe, Diana, dizendo: "Cheguei, te amo, mamãe." A mensagem enviada pelo iPhone apareceu em azul, indicando que foi entregue. Mas as respostas de sua mãe, enviadas logo depois, não foram lidas, aparecendo como verdes, o que sugeria que o telefone de Mackenzie poderia estar sem bateria ou sem sinal. Minutos após a mensagem, ela chamou um carro por aplicativo, Uber ou Lyft, para deixar o aeroporto, iniciando o trajeto que marcaria o início de seu desaparecimento. Nos dias seguintes, Mackenzie sumiu completamente. Seu silêncio nas redes sociais, onde costumava ser ativa, especialmente no Snapchat, chamou a atenção de seus amigos. Ela não respondia mensagens, algo incomum para alguém tão comunicativa e atenciosa. Kennedy, uma amiga da fraternidade, notou que Mackenzie não abria os snaps, e outros amigos estranharam a ausência de posts ou respostas, mesmo considerando o luto pela avó. A preocupação aumentou quando ela faltou a compromissos importantes, um exame crucial na universidade, turnos no trabalho e até um casamento na Califórnia que ela planejava atender. Esse comportamento era tão fora do padrão que seus amigos começaram a temer que algo grave tivesse acontecido. Em 20 de junho, o pai de Mackenzie, Greg Lueck, preocupado com o silêncio da filha, entrou em contato com o Departamento de Polícia de Salt Lake City para solicitar uma verificação de bem-estar. As autoridades foram até a casa dela, onde encontraram seu carro estacionado na garagem. Mas não havia resposta ao baterem na porta, e nada podia ser visto pelas janelas. A polícia, então, começou a contatar amigos, colegas de trabalho e a universidade,
confirmando que Mackenzie não aparecia desde sua chegada ao aeroporto. A investigação sobre o desaparecimento de Mackenzie Lueck ganhou força quando a polícia analisou as imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Salt Lake City. As gravações, datadas de 17 de junho de 2019, mostraram Mackenzie sozinha, coletando suas bagagens após desembarcar a 1h da madrugada. Ela caminhava calmamente, sem interagir com ninguém, e não havia sinais de que estivesse sendo seguida ou abordada. Seu comportamento parecia normal, sem qualquer indicação de perigo ou desconforto. Aproximadamente 40 minutos após o pouso, às 2h40, Mackenzie chamou um carro por aplicativo Lyft, marcando o início de seu trajeto para fora do aeroporto. Um passo que seria crucial para entender o que aconteceu em seguida. 6 dias após o desaparecimento, em 23 de junho, a polícia conseguiu rastrear o motorista do Lyft que a transportou. Ele informou que levou Mackenzie até Hatch Park, em North Salt Lake, a cerca de 14,5 quilômetros de sua casa. O destino, um parque público, era incomum para um desembarque às 3h da madrugada, especialmente considerando que não era próximo de onde ela morava. O motorista relatou que Mackenzie reconheceu a estranheza do local, mencionando que era um lugar esquisito para ser deixada, mas não deu mais detalhes. A escolha desse ponto levantou suspeitas, já que não fazia sentido para alguém que acabara de chegar de uma viagem longa e emocional. Durante o trajeto, segundo o testemunho do motorista do Lyft, Mackenzie permaneceu calma, concentrada em seu celular, trocando mensagens com alguém. Ao chegarem a Hatch Park, ele notou um carro já estacionado no local. Quando Mackenzie desceu, uma figura indistinta saiu do veículo na escuridão, dificultando qualquer identificação precisa. O motorista ouviu vozes que pareciam amigáveis, sugerindo que Mackenzie conhecia a pessoa que a aguardava. Ele não notou nada de anormal no comportamento dela, como nervosismo ou medo. Após deixá-la, o motorista seguiu para outro passageiro e os dados de seu celular confirmaram sua versão, eliminando-o como suspeito. A presença de outro carro e a interação amigável apontavam para um encontro planejado, mas o local e o horário continuavam intrigantes. Uma pista crucial surgiu quando Rob Joseph, um ex-policial e investigador privado, entrou em contato com as autoridades. Semanas antes, ele havia conhecido Mackenzie por acaso em um bar em Salt Lake City. Durante a conversa, ela mencionou estar inscrita no Seeking Arrangement, um site de relacionamentos voltado para conexões entre sugar daddies e sugar babies, onde pessoas bem-sucedidas oferecem apoio financeiro em troca de companhia. Rob revelou que Mackenzie parecia à vontade falando sobre isso, indicando que estava explorando esse tipo de relação após o fim de 2 relacionamentos sérios. A polícia confirmou que o perfil de Mackenzie no site mostrava atividade recente, com a última interação registrada em 16 de junho, apenas horas antes de seu desaparecimento, sugerindo que o encontro em Hatch Park poderia estar ligado a alguém que ela conheceu nessa plataforma. A investigação avançou ao examinar as finanças de Mackenzie, revelando detalhes surpreendentes. Descobriu-se que suas passagens aéreas para Los Angeles, para o funeral da avó, haviam sido pagas por homens que ela conhecera no Seeking Arrangement. Além disso, a polícia encontrou uma conta bancária desconhecida pela família, na qual havia um depósito de $300 feito por outra pessoa. A existência dessa conta secreta chocou os pais de Mackenzie, que não tinham ideia dessa faceta de sua vida. Seu perfil no site indicava contatos frequentes com várias pessoas, sugerindo que ela mantinha uma rede ativa de interações, algo que seus amigos e família desconheciam completamente. Essas descobertas apontavam para uma vida dupla que Mackenzie mantinha, aumentando o mistério sobre quem ela encontrou naquela madrugada fatídica. A investigação sobre o desaparecimento de Mackenzie Lueck deu um salto significativo com o rastreamento digital. A polícia descobriu que dias após Mackenzie sumir, sua conta no Instagram começou a seguir uma página chamada
fatherless. Esse movimento, incomum para alguém que não dava sinais de atividade, chamou a atenção. Ao analisar os registros telefônicos de Mackenzie, as autoridades identificaram um número com o qual ela trocava mensagens frequentes, incluindo na madrugada de 17 de junho de 2019. Esse número foi rastreado até uma residência em Salt Lake City, no bairro de Fair Park, pertinho de Hatch Park, onde Mackenzie foi deixada pelo Lyft. O dono da casa era Ayoola Ajayi, conhecido como AJ, um homem que logo se tornaria o principal suspeito no caso. Ayoola Ajayi, ou AJ, tinha 31 anos e nasceu na Nigéria, mas vivia nos Estados Unidos com um green card. Recém-divorciado, ele trabalhava como analista de suporte na Dell e, nas horas vagas, fazia trabalhos como modelo. Sua casa, localizada a poucos minutos de Hatch Park, tinha um porão que ele alugava pelo Airbnb, o que parecia ser uma fonte extra de renda. À primeira vista, a Jota não tinha um histórico criminal que levantasse suspeitas imediatas, e sua vida parecia comum, um profissional de tecnologia com alguns projetos paralelos. No entanto, a polícia começou a cavar mais fundo, e o que encontraram revelou um lado muito mais sombrio. O passado de AJ era preocupante. Ele estudou ciência da computação na Utah State University, mas enfrentou problemas com seu visto de estudante, o que o levou a frequentar as aulas de forma irregular. Além disso, foi expulso do campus em 2012, supostamente por roubar um iPad, mas conseguiu retornar em 2015 após resolver as questões do visto, embora nunca tenha concluído o curso. A Jota também era autor de um romance chamado Forged Identity, que narrava a história de um jovem que presencia assassinatos brutais, incluindo queima de corpos, um enredo que, à luz do caso, soava assustadoramente premonitório. Sua ex-esposa, que vivia em Dallas, revelou à polícia que o deixou por medo. Ele a ameaçava constantemente, dizendo que poderia mandar sequestrá-la ou matá-la, o que a levou a mudar de número, bloqueá-lo em todas as redes e finalizar o divórcio em 2019. Além disso, a Jota havia sido investigado por um caso de estupro em 2014 e por agredir uma mulher em 2018, mas nenhuma acusação formal foi registrada, o que o manteve fora do radar das autoridades até então. Outro detalhe alarmante veio de um empreiteiro local chamado Brian, que foi contatado por AJ meses antes do desaparecimento de Mackenzie. AJ pediu que ele construísse uma sala secreta e a prova de som sob o alpendre de sua casa. O projeto incluía uma porta com fechadura biométrica de impressão digital e ganchos no teto. A Jota alegou que queria esconder bebidas alcoólicas de uma suposta namorada mormon, que desaprovava o consumo de álcool. O empreiteiro achou o pedido estranho e desconfortável, especialmente por causa dos ganchos e da segurança extrema. Após apenas 30 minutos na casa, ele e seu sobrinho decidiram recusar o trabalho, sentindo que algo estava muito errado. Esse episódio levantou bandeiras vermelhas sobre as intenções de AJ. Quando a polícia confrontou AJ pela primeira vez, ele negou qualquer conexão com Mackenzie. Disse que nunca a conheceu e sugeriu que alguém que alugava seu porão poderia ter usado seu telefone para contatá-la. No entanto, as evidências telefônicas eram claras. Os registros mostravam trocas de mensagens entre ele e Mackenzie, incluindo na noite do desaparecimento. A mentira de AJ foi rapidamente desmascarada, já que os dados colocavam seu telefone em Hatch Park no mesmo momento que o de Mackenzie, tornando sua negativa insustentável. Após ser confrontado com evidências telefônicas que o ligavam a Mackenzie Lueck, Ayoola Ajayi, conhecido como AJ, mudou sua versão inicial. Ele admitiu à polícia que teve uma breve comunicação com Mackenzie por meio do site Seeking Arrangement, onde haviam trocado mensagens desde 2018. Segundo AJ, o contato cessou quando ele enviou fotos suas, sugerindo que Mackenzie parou de responder por possível preconceito racial. Ele insistiu que nunca se encontraram pessoalmente, mantendo sua negativa sobre qualquer envolvimento no desaparecimento dela. Essa admissão parcial, porém, não convenceu as autoridades, já que os registros telefônicos
mostravam que os dois estavam em Hatch Park na mesma hora, na madrugada de 17 de junho de 2019, contradizendo sua história. Com as suspeitas crescendo, a polícia obteve um mandado de busca e foi até a residência de AJ no bairro de Fair Park, em Salt Lake City. Ao entrar na casa, os investigadores notaram detalhes perturbadores. O colchão do quarto principal estava faltando e havia um forte cheiro de alvejante, sugerindo uma tentativa de limpeza profunda. Além disso, a casa estava equipada com várias câmeras de segurança em todos os cômodos, incluindo 3 no quarto principal, o que levantou questões sobre o que AJ monitorava. Como ele alugava o porão pelo Airbnb, os inquilinos presentes foram retirados durante a busca para facilitar a investigação. AJ, que estava do lado de fora observando, pediu para se afastar, alegando desconforto com os olhares dos vizinhos, e a polícia permitiu que ele fosse para uma biblioteca próxima, mantendo-o sob vigilância. Enquanto exploravam a propriedade, os investigadores receberam relatos de vizinhos que notaram um cheiro horrível vindo do quintal de AJ nos dias 17 e 18 de junho. Eles mencionaram terem visto AJ despejando gasolina e acendendo uma fogueira, algo incomum para a área. Cães farejadores foram levados ao local e imediatamente reagiram a um trecho de terra recém-cavada no quintal. Ao escavar, a polícia encontrou um buraco recente, contendo evidências macabras, um osso humano e um pedaço de couro cabeludo com cabelo ainda preso. A descoberta intensificou a gravidade do caso, apontando para a possibilidade de um crime violento ocorrido na propriedade. A busca no quintal revelou ainda mais evidências incriminadoras. Além do osso e do couro cabeludo, os investigadores encontraram um iPhone queimado, que mais tarde seria identificado como pertencente a Mackenzie, e roupas carbonizadas espalhadas pelo local. Análises iniciais indicaram que havia tecido humano feminino entre os itens queimados, aumentando a certeza de que algo terrível havia acontecido. A polícia apreendeu os dispositivos eletrônicos de AJ, incluindo seu celular e computador, para uma análise detalhada, na esperança de encontrar mais pistas sobre o que ocorreu após Mackenzie ser deixada em Hatch Park. A investigação dos dispositivos de AJ trouxe uma descoberta chocante. Durante a análise, a polícia encontrou imagens de abuso infantil em seu computador, envolvendo crianças de apenas 4 anos ou menos. Essa revelação resultou em 19 acusações federais contra AJ por exploração sexual de menores, um crime separado do caso de Mackenzie, mas que reforçava seu perfil perturbador. As fotos, descritas como profundamente perturbadoras, indicavam um padrão de comportamento perigoso que ia além do que inicialmente se suspeitava. Essas evidências, combinadas com os achados no quintal, solidificaram a posição de AJ como o principal suspeito no desaparecimento de Mackenzie, enquanto a polícia continuava a montar o quebra-cabeça do que aconteceu naquela fatídica madrugada. A investigação sobre o desaparecimento de Mackenzie Lueck ganhou um momento decisivo quando Ayoola Ajayi, conhecido como AJ, foi detido em um parque próximo à sua casa em Fair Park, Salt Lake City. A polícia o localizou após rastrear seus movimentos, e a prisão ocorreu de forma tranquila, com AJ se rendendo sem resistência, inicialmente segurando um celular enquanto era abordado por policiais armados. As evidências telefônicas foram cruciais. Os registros mostraram que os celulares de AJ e Mackenzie estavam em Hatch Park na madrugada de 17 de junho de 2019, com apenas 1 minuto de diferença entre a chegada dos carros. A última mensagem de Mackenzie, enviada para AJ às 2h58 da manhã, foi seguida pelo desligamento de seu telefone às 2h59, um detalhe que reforçava a conexão direta entre os dois no momento crítico do desaparecimento. No interrogatório, AJ enfrentou uma pressão intensa. Confrontado com os dados telefônicos que colocavam ele e Mackenzie no mesmo local, ele tentou explicar as coincidências, mas suas respostas eram evasivas e inconsistentes.
Os investigadores apontaram que o celular de AJ registrava sua volta para casa às 3h07 da manhã, sugerindo que ele deixou o parque com Mackenzie. Inicialmente confiante, AJ insistia que a polícia estava perdendo tempo com ele, mas conforme as evidências foram apresentadas, seu comportamento mudou. Ele passou a demonstrar nervosismo, incapaz de justificar por que seu telefone e o de Mackenzie estavam no mesmo lugar na hora exata do desaparecimento, o que minou sua credibilidade e intensificou as suspeitas. Os dados do celular de AJ forneceram uma nova pista crucial. A polícia descobriu que, um dia após o encontro em Hatch Park, ele fez uma viagem de cerca de 137 quilômetros até Logan Canyon, uma área remota e isolada ao norte de Salt Lake City. Ele permaneceu lá por cerca de 2 horas, um movimento incomum que levantou a suspeita de que ele poderia ter ido ao local para descartar evidências. Essa informação direcionou as autoridades a concentrarem seus esforços de busca em Logan Canyon, um lugar de difícil acesso, coberto por florestas densas, ideal para ocultar algo ou alguém. A busca em Logan Canyon trouxe descobertas devastadoras. Os investigadores encontraram uma bolsa queimada pertencente a Mackenzie, junto com cartões de identificação e roupas parcialmente destruídas jogados em um rio próximo. Seguindo as pistas, eles localizaram uma cova rasa em uma área arborizada, onde o corpo de Mackenzie foi encontrado. Seus braços estavam amarrados atrás das costas com abraçadeiras e corda, indicando que ela foi contida à força. A cena confirmava que o crime foi violento e premeditado, e a condição dos restos mortais sugeria uma tentativa de ocultar o corpo após o assassinato. A autópsia revelou detalhes chocantes sobre a morte de Mackenzie. Seu crânio apresentava um buraco de 5 centímetros no lado esquerdo, e parte de seu couro cabeludo havia sido removida, correspondendo ao material encontrado no quintal de AJ. A causa da morte foi determinada como trauma contundente na cabeça, resultado de um golpe brutal que causou hemorragia cerebral. A análise também indicou sinais de luta. Marcas de resistência sugeriam que Mackenzie tentou desesperadamente escapar ou se defender antes de ser morta. Esses achados confirmaram a violência do ataque e reforçaram a gravidade do crime, apontando para um ato intencional e cruel cometido contra a jovem estudante. Após as descobertas devastadoras na investigação, Ayoola Ajayi, conhecido como AJ, enfrentou acusações formais graves. Ele foi indiciado por homicídio agravado e sequestro agravado, refletindo a brutalidade e premeditação do assassinato de Mackenzie Lueck. Além disso, foi acusado de profanação de corpo humano, devido às tentativas de destruir os restos mortais, e obstrução da justiça, por mentir e tentar encobrir o crime. Separadamente, as imagens de abuso infantil encontradas em seus dispositivos resultaram em 19 acusações de exploração sexual de menores, embora essas fossem tratadas como um caso à parte. Essas acusações pintaram um quadro alarmante de um indivíduo com um padrão de comportamento perigoso, indo muito além do crime contra Mackenzie. Diante da possibilidade de enfrentar a pena de morte, AJ optou por um acordo judicial. Em 7 de outubro de 2020, ele se declarou culpado de homicídio agravado de 1º grau e profanação de corpo humano de 3º grau. Em troca, os promotores retiraram as acusações de sequestro agravado e obstrução da justiça, além de removerem a pena de morte da mesa. Durante a confissão, AJ admitiu que planejou o assassinato de Mackenzie antes mesmo de buscá-la em Hatch Park, na madrugada de 17 de junho de 2019. Ele revelou que desligou intencionalmente as câmeras de segurança de sua casa antes de sair, garantindo que não houvesse registro de sua presença. Ajayi confessou que, após levar Mackenzie para sua residência, ele a amarrou e a estrangulou com um cinto, ignorando suas súplicas para parar, um ato que confirmou a crueldade premeditada do crime. Os detalhes revelados por AJ sobre o crime foram chocantes. Após amarrar as mãos de Mackenzie atrás das costas, ele a levou para sua casa em Fair Park.
Lá ela lutou desesperadamente, implorando para que ele parasse. Mas AJ continuou, usando um cinto para estrangulá-la e, posteriormente, causando um trauma contundente que resultou em sua morte. Depois do assassinato, ele queimou o corpo no quintal e enterrou os ossos, utilizando gasolina comprada apenas 6 horas após o crime, como confirmaram os registros de compra. Dias depois, temendo ser descoberto, AJ desenterrou os restos mortais e os transportou para Logan Canyon, onde os enterrou em uma cova rasa. Esses atos demonstraram uma tentativa calculada de eliminar evidências, embora mal executada, já que a polícia encontrou pistas cruciais. O acordo judicial também resolveu outro caso envolvendo AJ, uma mulher que o conheceu em um site de namoro em março de 2018, apresentou-se após sua prisão e relatou uma agressão sexual. Hyatt a convidou para sua casa, onde a imobilizou. Beijou-a forçadamente e a mordeu, deixando hematomas. Ele se declarou culpado por esse crime, confirmando um padrão de comportamento predatório que colocava múltiplas mulheres em risco. A vítima só se sentiu segura para denunciar após a prisão de AJ pelo assassinato de Mackenzie, sugerindo que ele poderia ter continuado a agir se não fosse detido. Em 23 de outubro de 2020, AJ foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato de Mackenzie, além de 5 anos adicionais pela profanação do corpo e 15 anos pela agressão sexual de 2018. Apesar da sentença, ele ofereceu um pedido de desculpas aos pais de Mackenzie, que o promotor considerou pouco sincero. A tragédia inspirou os amigos de Mackenzie a criarem a organização sem fins lucrativos Mackenzie's Voice, focada em apoiar famílias de pessoas desaparecidas e promover a conscientização sobre segurança em encontros online. A iniciativa reflete o desejo de transformar a perda de Mackenzie em algo positivo, ajudando outras pessoas a evitar destinos semelhantes e honrando sua memória como uma jovem carinhosa e dedicada.